Pessoal, meu nome é Felipe, sou consultor e instrutor de treinamentos na Iman e hoje vamos estar falando um pouco do conceito de setup rápido, né? O SMED, que é uma das ferramentas do Lean Manufacturing, qual vamos estar abordando um pouquinho aí para mais um das nossas pílulas de conhecimento. Bom, antes de entrar no que é o setup em si, né, vamos dar um breve conceito, falar um pouquinho do histórico, né? Então, no passado, tinham-se grandes lotes, né? Obtinham-se grandes lotes de produção e não tinha uma grande variedade de produtos, né? O que fazia o setup rápido nem se tratavam como setup, né? Falavam-se de virada de máquina. Seria uma virada falava-se virada de máquina. E com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Foi sendo introduzido os mix de produto, né? E os lotes ficando, né, cada vez menor e forçando as empresas, né, a melhorarem seus processos, enfim. E atualmente o mix de produto, né, o catálogo de produtos das empresas, né, não cabe na vitrine. Coloco bem uma ilustração de tênis que ilustra bem isso. Chega a um grau de personalização única, né, um único lote de uma única peça, né. Então os lotes foram se reduzindo cada vez mais e o mix de produto aumentando cada vez mais, né? Então o setup começa a ser importante, né? Quanto menor o tempo de setup, melhor, né? Porque você acaba flexibilizando a sua produção a produzir pequenos lotes. Bom, e na maioria das vezes o setup é visto como um vilão da história, quando na verdade, na maioria dos casos, ele tem problemas, ele é só a ponta do iceberg, né? Tem uma série de problemas escondidos no setup, né, que ocasionam os grandes tempos, né? Tais problemas como manutenção, né, peças tendo que ser trocadas na hora do setup, por problemas de manutenção preventiva, por faltas de manutenção preventiva, enfim, problemas de gestão, padronização principalmente, diferentes processos, os processos sendo executados de formas diferentes, falta de treinamento, tanto treinamento conceitual quanto treinamentos na prática, problemas de programação, né, a programação não estando sincronizada com a produção, né, levando os tempos de setup, e entre outros problemas que faz com que esse tempo seja elevado, né, e o setup seja visto como o vilão aí nas organizações. E o que é o tempo de setup, né? O que está incluso nesse tempo de setup? Então, o tempo de setup é o tempo decorrente desde a produção da última peça de um lote, né, de um determinado lote, até a primeira peça boa do lote seguinte. Isso incluindo inspeções e liberação pelo setor da qualidade. Qual que é a estratégia para implementar um setup rápido? Então, de forma resumida, o que seria? Documentar os elementos, né, ou as atividades que ocorrem dentro de um setup. Então, tal como ela é hoje, né, então documentar tudo o que acontece dentro de um setup. Posteriormente, classificar essas atividades, né, entre interno e externo, sendo interno as atividades que devem ocorrer com a máquina parada. Então, necessariamente eu preciso parar a máquina, ou seja, trocar algum dispositivo, algum ferramental da máquina, né? E atividades externas, que são aquelas atividades que podem ocorrer com a máquina rodando em produção, ou seja, buscar preparar uma ferramenta, encerrar uma ordem de produção, buscar uma ferramenta, enfim, uma série de
atividades que podem ocorrer, mais simples, que podem ocorrer com a máquina rodando. Etapa 3 seria transferir essas atividades que estão internas para externo, né, para antes ou após a máquina, o setup terminar, consequentemente reduzindo o seu tempo de setup. Em seguida, simplificar essas atividades para reduzir ainda mais o tempo, né, e tentar reduzir e eliminar as regulagens e ajustes. Bom, pessoal, obrigado quem ficou até aqui. E o setup rápido, ele é um treinamento que faz parte da nossa grade de treinamentos. Ele faz parte da semana Lean. E aqui tem um resumo. No treinamento entramos em mais detalhes, né, com alguns estudos de caso. Então, qualquer dúvida aí estamos à disposição.